bem? Pegar o embalo aqui, já vou gravar mais um. E aí, arte marcial clássica ou arte marcial mista? Né, os MMAs da vida. Bom, seguindo aqui no card aqui, eu gravei um sobre algumas coisas se o Bruce Lee estivesse ultrapassado. E eu tô linkando que vocês assistam esse vídeo, porque supostamente o Bruce Lee foi o primeiro, então, né, a montar essa situação de MMA. Tem gente que vai alegar que não, e tem gente que vai alegar que sim, ou sei lá, tipo, por exemplo, os Gracie criaram, né, o UFC, e depois por umas questões de transmissão na TV, o tempo que eles queriam, aí os caras mudaram e tal, eles venderam. Recentemente acho que eles iam fazer um outro para provar, né, e tal, jiu-jitsu e tal, não sei o que. Aí tem um outro aí agora que é só sobre uma submissão, o pessoal não vai nem com aquele dogi, né, vai com uma roupa tipo neoprene, né, grudada, enfim. Aí quem é da área aí sabe falar melhor. Bom, esse tema então é meio complicado, porque assim, quando o Bruce Lee, já que eu comecei nele, foi criar o Jeet Kune Do, deixa eu ajeitar a cadeira, ele disse que filtrou, né, o que prestava e o que não prestava. Então, se eu fosse falar numa arte marcial para seguir, é o Jeet Kune Do e acabou, né? Tipo assim, ó, treina aquilo lá. Ele analisou, viu que era melhor de cada arte, treinou, estipulou a visão dele do que ele falou. Olha, como eu comecei no Wing Chun, né, era muita trocação também e tal, eu acho que o que funciona é isso. E aí ele fez a parte dele, filtrou. E aí por que eu já tô falando dele? Não é questão do cara que ele criou, era filme, era ator ou não era, funcionava, não funcionava, porque várias partes já foram comprovadas absurdamente, que no tete a tete ninguém ganhou do cara, perdeu várias vezes, enquanto ele foi dando uma de Miyamoto Musashi, indo em cada local para desafiar a galera. Os Gracie fizeram isso, o Jiu-Jitsu fez isso, ganhou de muita gente, ganhou de muita arte. O MMA vem fazendo isso e vem ganhando de muita gente. Mas o que eu quero dizer? Quando o Bruce Lee criou o Jeet Kune Do, ele fala, ó, você vai ter a tua proteção para genital, para dedo no olho, para um monte de parte vital, ou seja, é briga, acabou. Então, o Krav Maga hoje, por exemplo, vai te ensinar a sair para situações mais ali reais, briga. Em outras artes marciais tem isso, mas às vezes é oculto. Deixei cair o meu hand grip aqui. Desculpem aí, eu vou até fazer um corte no vídeo. Hand grip é isso aqui, ó, que eu fiz uma lasquinha nesse dedo que meu cachorro puxou e arrebentou, e aí eu tô na fase de pós-tala, putz, até voltar a força. Então eu parei na situação que as artes podem colocar implicitamente a defesa sobre os órgãos vitais, sobre os genitais, etc. E tem arte que tá lá e você nem vê, porque você tá preocupado numa imobilização ou numa outra coisa. E tem arte que na situação de você estar preocupado, você se esquece que existem essas outras coisas. Aí tem muita gente que diz da arte marcial clássica que se você me pegar para aquele jeito, eu furo teu olho, aperto tua genital ou faço alguma coisa maior ali e acabou, encerra a parada. Por quê? Porque no vídeo que eu comentei do Bruce Lee, eu mostrei uns livros onde diz que existe a arte marcial, às vezes, separada e mais específica para a situação mais real. Então no MMA ele vem comprovando que se você ficar numa forma sempre presa ali e tal, realmente você possa perder mais. Se você não tiver nada do conhecimento, como falam, de uma técnica de chão, você vai perder. Só que será mesmo? Assim, eu conversei com um cidadão de Kung Fu e disse que um cara do Jiu-Jitsu foi pra cima dele, ele foi, guindou no cara, os dois caíram, de repente, pum! Os dois ficaram parados, um em cima do outro, o grandão em cima do cara magrinho do Kung Fu. O cara ficou parado, cara, os dois ficaram parados, o nego olhando na academia e falou, e aí? Sabe o que aconteceu? O cara tava com o dedo dentro do olho do cara aqui, ó, tá? Tinha entrado isso aqui no olho do cara.
Ele falou, se você se mexer, eu arranco seu olho fora. Quem ganhou? A arte marcial clássica ou a arte marcial desafiadora? Tem um podcast aí, que é por isso que eu tô gravando esse vídeo, não é por situação desafiadora de nada, questionadora de nada, onde teve um senhor aí de Taekwondo que ele falou que os Gracie foram lá, né? E aí chegaram lá pra invasão, ele falou, mano, o cara tá vindo aqui meio desafiar, então vou ter que matar o cara. Tô sendo direto à situação. Ele não queria numa competição X pra saber se é com a regrinha, não sei o que. Ele falou, cara, você veio desafiar a minha arte, eu vou pra te matar. E aí essa arte marcial clássica, se fosse entrar no ringue com as regrinhas, ela poderia perder? Poderia. Mas se fosse na vida, como o cara entendeu, na hora que ele viu aquilo, tomou aquele susto, ele foi lá, se preparou, falou, então vamos. No caso, esse senhor relata lá até, ele fala, pô, já sei até o que eu vou fazer com a pessoa. Se ele vier assim, que ele vai querer me agarrar, a minha defesa da minha arte, que é pontapé, é essa. Se fizer assado, eu vou fazer aquilo. Eu tenho um treino, ele mesmo falando, né, que eu bato assim no negócio, eu quebro tijolo. Se eu bater em tal lugar, eu vou matar a pessoa. Ele foi pra guerra, cara. Entendeu? Então, assim, eu não sou a favor de invasão de nada. Eu sou a favor da situação, como eu vi um cara de MMA aí, já comentei também naquele vídeo lá do Bruce Lee, que ele vai nas academias, vai lá pra ver qual é que é, e ele, ó, agora vamos fazer então meio que um tete a tete, uma sombrinha. Só que sempre nessa sombrinha tem essa situação que eu falo. Se o cara verificar que ele pode ir lá e fazer a situação de o dedo no olho ali, ele para. Ele dá um certo respeito ao cara, mesmo sabendo que ele vai tomar uma chave, não sei o que. Aí você fala, poxa, aquela arte marcial clássica não presta. Agora, tiveram várias mesmo que eu vi isso, não falando nem, né, como foi a maioria do jiu-jitsu. O jiu-jitsu brasileiro ganhou esse prestígio por causa disso. Independente dos Gracie, no caso, né, porque o negócio se espalhou ao mundo, né. Esse cara aí que eu falo era um cara da França e ele usa o jiu-jitsu brasileiro. Então essa é uma coisa que a gente tem que fazer valer. Começou-se lá no Japão, veio pra cá e os caras aprenderam, foram as duas histórias, né, do Frada ou dos Gracie, foram os dois que fizeram aqui, tem a rixa entre eles para quem divulgou mais, quem começou mais, não interessa. Interessa que o ponto final, o negócio divulgou em todo lugar aí, quem aprendeu com o método brasileiro, com o desenvolvimento dele, se deu bem melhor. Né? Então ele vai lá e ele mostra um monte de coisa. Ele falou, ó, se eu agregar isso aqui. Mas quem não garante que o cara não viu ou ele não sabia, mas ele falou, poxa, eu tenho que parar aqui porque é só uma lutinha. Né? Então eu não acho isso válido. Né? Eu acho isso legal se você vai para aprender. Ó, me ensina essas coisas aqui se acontecer isso aqui. Tá, e se acontecer isso aqui? Porque dentro de uma arte marcial você tem que pensar nos seus vazios. Os seus vazios são as suas limitações, como eu comentei nesse último vídeo aqui. Da faixa branca, da faixa preta, são os seus porquês, é isso que você tem que aprender. E aí sim, concordo, tentar usar naquilo que você está aprendendo, seja clássico ou não, para desenvolver aquilo. É que às vezes, uma arte marcial clássica, como o Bruce Lee dizia, tem muita coisa que ele falava em folclore, é que às vezes é muita coisa que você treina para fazer um preparo físico, um desenvolvimento pessoal, espiritual. Aí você vai falar, funciona no tete a tete? Por isso que, né, o Bruce Lee fechou dentro daquilo do Jeet Kune Do. Um colega meu sempre fala, cara, vai lá no jiu-jitsu, você vai ver que é o tete a tete real ali, a situação é diferente. Teve um cara que questionou essa arte e ele falando que onde a parte suave acabaria se esguelhando para a força vencer a técnica. Vocês que são da área, vocês que falem, vocês que treinam, vocês que respondam sobre isso, se esse ponto é verdade ou não, o que vocês acham? Um problema, já deixando adiantado, às vezes quem é muito forte não entende uma sutileza de uma arte e consegue realmente aplicar as coisas sempre pela força, pela alavanca ou sei lá o que, brutamente falando. E aí quem é menos forte consegue entender esses vazios, essas sutilezas e chegar no negócio para aplicar uma técnica. Então essa briga sempre vai existir, tá? Então, assim, o Musashi começou com isso no Japão, só que lá era matar ou morrer. Esse cidadão aí, com a arte marcial dele, que era coreana, ele falou, ó, então eu vou ter que matar ou morrer. Não vai ter negócio de ringue para você ganhar prestígio. É aqui, quer? Não quer.
Ele venceria? Ele não venceria? Não sei, entendeu? Hipóteses e situações é o que vão dar o resultado. A arte bem treinada, óbvio que ajuda. Minha visão sobre isso eu acho que se as coisas se complementam como uma parte para se agregar, é válido. Porque se eu for invadir alguém, uma academia, uma turma ou alguma coisa, existe um negócio chamado lei. O ser humano já criou isso. Por quê? Pela nossa história, pelo nosso lado animal de ser. Não tem as conquistas de vários locais aí? Gengis Khan, sei lá, não conquistou vários impérios. Até a religião, infelizmente, quis conquistar e fazendo, sei lá, cruzada ou outras coisas aí de tacar fogo lá nas bruxas, enfim. O ser humano sempre teve isso. Então, a gente teve que colocar essa parte chamada lei, porque se você se achar um empolgadão, há de ser melhor, você for lá e for desafiar, a pessoa chamar a polícia, você vai levar um processo absurdo. Tá? Isso aí existe. Tire da mente esse negócio de mas se eu for não aceitar um desafio, eu sou bobão, eu sou bunda mole, com perdão do palavreado, eu sou medroso, não sei o que lá. Você não tem que provar nada pra ninguém, você tem que provar pra você, você tem que vencer os seus limites dentro da sua arte marcial. Quem é a melhor, a mista ou a outra, eu acho que assim, se você for um estudioso e fizer igual o Bruce Lee, ou igual os caras que fizeram do jiu-jitsu indo pra mostrar, tanto que foi, né, o que foi, começou a mostrar-se ao mundo no UFC, é uma coisa. O Rickson também, né, lutou bastante, nunca foi vencido nas lutas que foram mostradas, o que eu entendi era isso, né? Então, mostrou, aquela arte ali funciona. Se eles se aperfeiçoaram para sair de todas as situações extras, ótimo. Parabéns, chegaram talvez no supra-sumo da situação. Agora, hoje, por exemplo, a gente não tem um lutador de Jeet Kune Do, né, que tivesse desenvolvido, criado isso e feito isso pra gente saber. Então, você tem que ir por conta própria, tentar treinar o que o cara criou, achar uma academia, se esforçar ao máximo e ver se aquilo realmente tivesse uma maior importância ou não. A arte, ela sendo ultrapassada, com certeza eu acho que não, né? Mas enfim, depende do lutador que a criou, né? Depende da pessoa que a criou. Então eu acho que assim, tem muita coisa dentro das artes que, ela sendo clássica ou não, que às vezes elas preparam os chamados Kihons, como eu comentei nesse outro vídeo, sobre a faixa branca, né, a faixa preta, onde ela vai te galgando, vai te preparando, vai te acrescentando até você atingir os seus objetivos e chegar lá. Então, tem muita coisa mesmo que você vai treinar só aquilo ali, ó, 3 coisinhas, 4 coisinhas. Aí não fica tão preocupado se aquilo funciona, se aquilo não funciona. De repente você vai entender lá pra cima. É que eu teve umas conversas antigas que a galera falava, se você treinar 6 meses de uma mais de tete a tete, ou você treinar 6 anos na outra, você vai aprender que pra você aquela de 6 meses de tete a tete vai te funcionar mais. Mas aí depende do seu objetivo. Você vai sair na rua preocupado que você vai ser agredido? Ou você vai sair querendo agredir os outros? Então você tem problema psicológico. Porque se você tá ali achando que você tem que sair pra bater nos outros, né? Você tá tomando tapa na cabeça dentro da sua academia, você tá errado, cara. E aí, como eu falei, existem as leis, né? O vídeo lá, comentei umas prévias no mequetrefismo aí, enfim, algumas coisas a respeito. Então você tem que fazer para você. Se você tem a oportunidade de treinar no local que tenha várias e você quiser fazer isso, faz. Só que tem uma regra de aprendizado que não se agrada a 2 deuses. O cérebro, como dizem, não assobia e chupa cana ao mesmo tempo. Não dá. Então você tem que fazer entender esse e às vezes vai demorar anos para você falar, agora eu entendi. E aí você vai conseguir aplicar com vários tipos de adversários. Óbvio, também acho que de repente pegar essa coisa filtrada já, como o Jeet Kune Do, ou se é hoje o Jiu-Jitsu, por exemplo, que é o que está mais em foco, né, de funcional, sei lá o que. Então, para quem quer talvez algo mais direto, né,
possa ser melhor. Eu lembro de situações, como eu comentei em outros vídeos, onde tinha um mestre que era um cara franzinho, minha altura assim e tal, não tinha grande estatura, mas o cara pegava o casca grossa lá da academia e o cara não conseguia imobilizar o professor. Aí numa conversa minha, por ser professor, ele comigo, ele falou algo que era extremamente importante para as artes marciais. Não é se ela é, e aí eu acrescento, não é se ela é clássica ou se ela é mista. É que quando você vai chegar lá, ele já sabia o que o cara ia fazer. Ou seja, quando ele tentasse pegar para um lado, vamos falar o armlock, vai mais conhecido. Ele já sabia que vinha um armlock, ele já sabia quais eram as saídas, já sabia quais eram os contragolpes. Esse é o tchan da arte marcial, cara. Você guardar isso aí, você vai ficar ótimo, seja na clássica, seja na mista, seja onde for. É que se de repente a mista ajudou, porque a maioria não vai compreender isso, então esse é o tchan de qual arte seria melhor. Por isso até posso tentar dizer, vou repetir, tentar dizer que quem sou eu para falar das artes marciais em questão, só sei falar daquilo que eu aprendi. Pode ser por isso que você treina 10 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes a mesma coisa, para você falar agora eu entendi. E aí isso leva-se 10 anos. Aí por isso que é a clássica. Mas às vezes você não tem condições, seja de tempo, seja de físico, seja de mental, ou você trabalha, ou sei lá o que, ou não existe alguém que te saiba encaminhar e te guiar para isso. Aí você tem que partir para uma mista, entendeu? Porque daí você vai aplicar, tipo assim, ó, vamos dizer, eu sou professor de AutoCAD, tá? E aí dentro da arquitetura, eu não uso 100% dos comandos para fazer um projeto. Eu já uso direto aquilo que funciona. Deu para entender? Então nessa arte marcial mista, de repente é isso, como comentei do Bruce Lee desde o início e estou repetindo. A ideia dele foi falar, ó, bota isso aqui é o que funciona, treina isso aqui. Mas aí eu agrego, como eu falei, existem as situações. Dentro de cada situação, mesmo que você fizer do jeito que você acha que está certo e não der certo, não quer dizer que aquela clássica não funciona e não quer dizer que aquela mista seja a melhor de todos. Também não funciona. Não funcione, perdão. São várias situações. Até porque, como eu comentei no vídeo do Bruce Lee, o rapaz foi lá com aquela arte mista lá na França, lá visitar outra academia. E no meio daquela sombra, né, que eles estavam fazendo, se o cara do clássico continuasse ao respeito que ele conseguiu atingi-lo, 1, 2 socos ali, 3... um abraço para mista. Só que aquilo era uma sombra, entenderam o que eu tô falando? Bom, aí particularmente eu acho que não é legal nada, né? Você vai ficar treinando e saindo para desafiar os outros para quê, né? Então por isso que já foi criado o MMA. Vá treinar MMA. Você quer treinar o jiu-jitsu? Vá lá. Citei os nomes lá, Damian Maia, sei lá, que era um especialista aí excelente em jiu-jitsu. O que mais? O Stephen Thompson lá, especialista em karatê. E eles, eu chutei esses dois exemplos ali porque você vê, eles são de coisas separadas e conseguem vencer essas barreiras do clássico ou do misto, entenderam? Eles vão com a arte dele clássica e conseguem fazer as coisas, mas nem sempre eles são vencedores 100%, né? Uma coisa muito importante dentro da vida de você, artista marcial. Entenda que se você vai treinar, não é para aprender a ganhar, você vai para aprender a perder. Porque se você só vai para ganhar, igual eu tive aluno que queria, porque queria a faixa, no final da conversa ele nunca mais nem treinou, sumiu. Também eu tive que sair da cidade, depois voltei, enfim. Mas ele não continuou treinando em outros locais. Ou seja, porque estava com o ego preso de querer ganhar, achando que a titularidade era o resultado da melhor coisa para ele. A vida pessoal dele era numérica, era de dinheiro direto. Então na cabeça dele, talvez no seu inconsciente, agregar esse lado pessoal para o lado de treino, de achar que é aquilo, e a vida não é assim. Mas tem outro, como eu falei no vídeo lá do mequetrefismo, que o cara tem tempo, então ele vai treinar de manhã, vai fazer o bagulho à tarde, vai fazer negócio à noite. Ótimo, legal, cara. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que ver minha vida profissional. O mercado anda complicado, a minha cidade é complicada, eu tenho que viver, tenho que pagar minhas contas, estou saindo de tratamento pessoal de dente, por exemplo, vocês terem uma ideia, tem uma complicação talvez que eu tenho que resolver ou tentar amenizar pro resto da vida, é dinheiro. Como é que eu vou pensar no treino com tanta coisa pessoal?
tá? Então até me exponho aqui para usar-me de exemplo na questão. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar no teu objetivo ali. Ficar em casa assistindo e questionando é uma coisa, agora você tá lá dentro lá treinando é outra. Já vi mestres de arte clássica que, quando tentou-se o ataque misto, seja ele para derrubar, seja ele para socar, seja pelo que for, perderam. E aí? Então eu vou falar para vocês, procurem fulano de tal e treinem com ele aquela arte X que vocês vão criar nova super mega arte? Não. Por quê? Porque todos os outros alunos, inclusive até mim, fiz parte disso, não atingimos sequer, acho que metade do que o cara é dentro daquela arte. Aí uma pena que não está nem mais lecionando essa tal arte em questão aí, não preciso falar nome de nada aqui. Ou seja, aquele conhecimento morreu, entendeu? Ficou lá, tá lá, o cara tá vivo, tá dando aula de outra coisa e tá lá, é uma pena. Eu carrego essa tristeza no coração até hoje e falo, puxa vida, não consegui chegar naquilo ali, aquilo era o objetivo. Porque quando eu fui dentro dessa tal arte em outros locais e vi que aquilo estava funcionando muito bem, então para mim o caminho é aquele. Agora, mesmo que eu não atingindo tudo aquilo, o que eu passo para alguns alunos, depois eles vão lá e buscam em outras coisas, falo, legal, ó, a expansão da arte vai além. Não quer dizer que eu sou o ruim. Porque eu tive que aprender e me adaptar da minha maneira. E vivo nesse meu interior tentando chegar naquele nível que eu vi e que eu vivi. Isso é a melhor coisa para você fazer dentro de uma arte clássica ou dentro de uma arte mista. Pensem a respeito aí. Na verdade eu queria fazer esse vídeo não com crítica, mas com essa mensagem, para vocês entenderem isso aí. Pegar o feeling do que é cada coisa e tentar entender, de repente repetindo 1000 vezes a mesma técnica, aí a gente começa a entender o que é arte marcial, por isso que ela ficou clássica ou por isso que ela ficou mista, tá? Tirando todas essas intempéries, como eu falei, o seu lado psicológico, o seu lado físico, o seu lado de trabalho, o seu lado emocional, o seu lado de grana para poder pagar, para poder treinar, de ter alguém ou não na tua cidade, e etc, e por aí vai. Por isso que não é legal a gente julgar nada e nem ninguém, porque às vezes eu não posso ter a condição de treinar num cara que ganhou troféu no mundo sobre a arte marcial X. E aí? Ou se a minha limitação física não deixar treinar aquela arte marcial X. E daí? Né? Eu resolvi ser profissional liberal, é lá que eu tenho que vencer. Se a arte marcial me ajuda a levar isso para a minha vida profissional, ótimo. Isso é a melhor coisa que a gente tem que entender. Isso é o que eu acredito. Tá bom? Então relaxem a respeito disso, do que é melhor e o que não é. Se vocês souberem de alguma arte marcial clássica e falar, tem essa aqui desenvolve isso daqui, essa aqui chega lá por causa disso, legal, tá? Deixa aí nos comentários, eu vou aprendendo também com todo mundo, que eu sou só mais um nessa vida. Falou, galera? Valeu, tá cheio de gente falando sobre um monte de coisa, então é isso aí, cada um é cada um. Se cuidem, relaxem, a lei dos homens já foi para ser maior do que todas, e a lei de Deus é mais ainda, tá bom? Vamos treinar, vamos aprender, vamos crescer para nós, é o melhor. Tchau, fiquem com Deus, não se arrebentem por aí à toa. Tchau, se cuidem.